Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar nesse período nosso sobre eletrodinâmica. Aqui o assunto é a respeito do movimento de partículas, de portadores de carga, tá? E o efeito que isso pode provocar. Joia? Daí a ideia eletrodinâmica, tá? Então, tratarmos da eletricidade, mas do movimento de partículas, de portadores de carga. E vejam que portador de carga podem ser elétrons ou íons. Elétrons, obviamente, você vai ter o movimento deles nos condutores sólidos. Íons vão ocorrer o movimento deles em condutores em ambiente líquido. Então, eu tenho água ionizada, beleza? Então, nessa água ionizada, eu tenho o movimento dos íons. Íons positivos e íons negativos, movimento dos dois, beleza? Nos sólidos, só movimento de elétrons. Legal? Então, para começar nosso estudo de eletrodinâmica, a gente vai se apoderar de um conteúdo lá da eletrostática, que era a ideia de você ter conversão de energia potencial. A energia potencial, a energia armazenada por cargas elétricas, que é capaz, tem a potência, a capacidade de se transformar em movimento, em cinética. Daí eletrodinâmica, movimento, cinética. Então, transformação de energia potencial em energia cinética. Vamos começar com a ideia de colocar aqui para vocês um condutor. Tá aí, ó, fio condutor, tá? Tá vendo? Então, eu peguei um fiozinho condutor, bem longo, tá? Então, essa retinha aí representando para a gente um fio condutor bem longo, tá? E nesse fio condutor, o que eu vou ter? Vamos lá, colocar uma ampliação. Ampliei aquele fio condutor para mostrar para você que ali tem elétrons, partículas. E o fluxo desses elétrons, olha lá, mediante a presença de um campo elétrico. Portanto, eu vou dizer para vocês 3 pontinhos importantes, olha lá. Para que haja movimento, amplia para a gente, Douglas, vamos jogar numa tela cheia, olha que bonito. Para que haja movimento de cargas elétricas ou portadores de cargas, é necessário um meio condutor, sólido para o movimento de elétrons, líquido para o movimento de íons. O movimento só ocorre devido ao trabalho realizado sobre a carga, o conjunto de cargas. Trabalho sobre cargas. O trabalho implica na transformação energética, potencial em cinética. Ora, então, moçada, tá aí. Como é que eu vou demonstrar isso? Olha, tem todo um desenvolvimento da eletrostática. Lembra? Vamos lá, aqui no cantinho. Primeira coisa, você tem, então, potenciais aplicados aos extremos do fio condutor ou de um trecho do condutor. Essa diferença de potenciais, que a gente chama de DDP, é a relação entre o campo elétrico e a distância entre os potenciais, entre as superfícies potenciais. Beleza? Então tá lá, a equação EDU, E vezes D igual a U. Então, o campo elétrico vezes a distância entre as superfícies potenciais, dando então a diferença de potencial. Olha, então será que é devido a essa DDP que eu tenho transporte de carga? Vocês vão ver que está tudo conectado ali, né, moçada? O que é o potencial elétrico? Ora, então é energia potencial por unidade de carga. A transformação energética provoca a transformação do potencial. Então, a mudança de potencial, a diferença de potencial, que a gente chama de U, vai implicar numa variação de energia. E essa variação de energia é trabalho. Olha só, a variação de energia potencial é o trabalho realizado sobre as forças, sobre a força conservativa ou sobre a força elétrica. O trabalho dessa força elétrica, então lá, U DDP vezes carga. Então, graças a uma diferença de potencial, a uma transformação energética, é que eu tenho trabalho da força elétrica sobre a carga. Então, o movimento dessas cargas. E é isso que vai implicar na corrente elétrica. Que legal. Então, coloquei já um exercício para vocês aqui, onde nós vamos desenvolver o seguinte. Os elétrons de um feixe de um tubo de TV são emitidos por um filamento de tungstênio dentro de um compartimento com baixíssima pressão.
Esses elétrons com carga elétrica E 1,6 10 a menos 19 coulombs são acelerados por um campo elétrico existente entre uma grade plana e uma placa, separados por uma distância de 12 centímetros, polarizados com uma diferença potencial de 15 kV, 15 kV, 15 mil volts. Passam então por um orifício da placa e atingem a tela do tubo. A figura ilustra o dispositivo. Considerando que a velocidade inicial dos elétrons é nula, calcule o campo elétrico entre a grade e a placa, considerando que seja uniforme o campo elétrico, uniforme. E a energia cinética de cada elétron em joules quando passa pelo orifício. Ora, então vamos ver o seguinte, você tem aqui um exercício que está envolvendo não exatamente a eletrodinâmica, mas a ideia que vai nos levar à eletrodinâmica, né, que é o movimento de cargas. Então você fala assim, puxa, se eu vou ter um movimento de elétrons, eu vou ter então a ideia de corrente. Mas da onde que vem a ideia de corrente? Daqui. Ora, se eu aplicar uma diferença de potencial, e ali vocês têm uma diferença de potencial de 15 kV, sobre partículas eletrizadas, então vou ter um trabalho realizado sobre essas cargas. Vamos ver isso aí, ó. Então, primeira ideia, tá lá, o campo elétrico entre a grade e a placa. Considerando que esse campo é uniforme, então vou usar EDU. ED igual a U. E, que é o campo elétrico, D, que é a distância entre as placas, no caso ali L, 12 centímetros, e U, a diferença potencial, 15 kV. Ora, então, moçada, diante disso, olha lá, distância 12 centímetros, passei para metros, 12 vezes 10 a menos 2, e o quilo passei para 10 a terceira. Fazendo as continhas, então eu chego ali a 1,25 vezes 10 a quinta volts por metro. Volt por metro é a mesma coisa que Newton por Coulomb. São unidades correspondentes. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico, volts por metro também. Beleza? Então, olha lá, 1,25 vezes 10 a quinta volts por metro é o campo elétrico. Legal. O que mais que ele pediu? A energia cinética. Então, eu vou partir da ideia de trabalho. Lá. Trabalho que é U vezes carga. O quê? O que, pica-pau? Trabalho. Anjo. O que? Trabalho. Anta. O que? Trabalho. Está escrito? O que? Trabalho. Anta. O que? Trabalho. Então, beleza. Ó, que belezinha ali. Ó. Então, trabalho. U vezes que? O que? U eu tenho. Carga eu tenho. E a variação de energia que é trabalho. Então, todo trabalho é uma variação energética. E dentre as variações energéticas, eu tenho variação de energia cinética, que vai coincidir, vai casar com o nosso pedido do exercício. Né? Então, olha só, né? Tenho ali para vocês todo esse rol onde eu coloquei a variação de energia, que é a cinética final menos a cinética inicial. Fiz as operações envolvendo os joules, que é o pedido do exercício, mas eu fiz um acréscimo para vocês. Tá? Eu fiz o item B de novo aqui, mas envolvendo uma unidade de medida que é o elétron-volt. Queridos, se vocês repararem aqui, ó, elétron-volt, aqui embaixo, ó, pequenininho aqui, ó, tá? O que é um elétron-volt? Um elétron-volt é exatamente 1,6 10 a menos 19 coulombs. Um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs num volt. Então, é 1,6 10 a menos 19 joules de energia. Poxa! Cara, então eu posso dizer que a variação de energia cinética, que é a cinética final menos a cinética inicial, sendo a cinética inicial zero, porque estava parado, é igual a U, 15 vezes 10 a terceira, e, olha que bonitinho, esse número já é um elétron-volt. Então não preciso fazer multiplicação. Então vai ficar 15 vezes 1 elétron-volt. Então 15 vezes 10 a terceira elétrons-volts, ou 15 keV, uma unidade muito utilizada para energias de subpartículas atômicas. Ok? Então, moçada, está aí um exercício, tá, envolvendo essa primeira parte, que são as transformações energéticas que vão gerar o fluxo de carga, que é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Tá? Olha que bonitinho ali, tá? Elétron-volt. Show? Vamos lá. Corrente elétrica. E movimento ordenado de portadores de carga. Legal. Para que haja esse movimento de cargas, então, vejam, tá aí. Carga por tempo. Corrente elétrica. Movimento de portadores de carga. Então, carga dividido por tempo. Lindo.
tá? Posso não ter imediatamente a quantidade de carga. O que eu posso ter é o número de partículas que se moveram. Se eu tiver, então, o número de partículas que se moveu, que bonito. Vou colocar ali, ó, número de partículas vezes E. N vezes E. N é o número de partículas em movimento. Legal? Se é esse número de partículas em movimento, podem ser o quê? Número de elétrons em movimento? Sim. Mas pode ser número do quê? Prótons? Nunca. Não tem movimento de próton livre. Beleza? Então é movimento do quê, Pica-Pau? Movimento de portadores. Ou elétrons ou íons. Ok? No caso dos íons, nós vamos ter íons positivos e íons negativos. Então, se há o fluxo de ambos os íons, então você tem que considerar, ora, ó, Pica-Pau, moveu-se 4 íons positivos para a direita e 4 íons negativos para a esquerda. Então, houve um movimento de 8 íons. Beleza? E cada íon vai transportar uma carga, 2 cargas, 3 cargas. Tá? Como, por exemplo, que eu posso falar assim, Na+. Então o íon positivo do sódio transportando uma carga. Ok? Ora, tá lá então. Corrente elétrica é o movimento de portadores de carga por tempo, sendo esses portadores ou só elétrons ou íons. Lindo? Ora, tem que haver condições para que essa corrente elétrica. A primeira, DDP. Tá? Nós já conversamos. Tem que ter a tal da DDP. E a segunda é o caminho fechado, porque se você não tiver um caminho, meu amigo, não tem como você ter o transporte de carga. Você precisa ter ali um caminho para esses elétrons, para essas cargas se movimentarem. Por isso, dizer o que para vocês? Está lá. Se o caminho estiver aberto, não tem corrente. Agora, se eu fechar um caminho, eu vou ter corrente diferente de zero. Por quê? Acende a lâmpadazinha. Por quê? Olha, eu estou fornecendo aqui uma pilha, beleza? E uma lâmpada, tá? Mas a corrente consegue circular ali porque tem um caminho fechado. Tem DDP e tem um caminho fechado. É essa a ideia. Ora, muito bom. Pilha? Pilha fornece que tipo de corrente? Corrente contínua. Mas quando eu ligo na tomada, a corrente é alternada. Pica-Pau, mas quem são essas correntes? Então lá. Corrente contínua é uma corrente cujo fluxo é sempre contínuo, sempre constante, sempre na mesma direção, certo? Então, se você fizer um gráfico de intensidade de corrente por tempo, corrente contínua vai ser um gráfico linear. Já a corrente alternada é uma corrente que varia com o tempo no formato senoidal, sempre. Não, pode ser senoidal, pode ser triangular, pode ser quadrático, tá? Então, o formato da onda não precisa ser exatamente senoidal, tá? Pode ser triângulos, pode ser um zigue-zague, pode. A gente desenhou aqui o formato senoidal, que é o formato de onda da corrente alternada que você recebe em casa, beleza? Ora, mas tem uma vantagem, tá? nessa análise gráfica, é que a área sobre o gráfico vai me identificar a quantidade de carga. Então lá, a quantidade de carga é numericamente igual à área do gráfico corrente versus tempo. E o que a vantagem ali na corrente alternada é que a mesma quantidade de carga que flui no sentido, volta no sentido oposto. Olha, então você não tem o deslocamento das cargas por grandes distâncias. Não, elas vão e voltam no seu condutor. Quanto? 60 vezes por segundo. Daí por que você falar que a frequência da rede elétrica é de 60 Hz? Quer dizer que os elétrons estão indo e voltando 60 vezes por segundo. Show? Beleza? Que lindo. Olha aqui, ó. Coloquei um exercício mais como curiosidade para vocês. A alternativa que indica o dispositivo ou componente que só pode funcionar com corrente elétrica alternada, ou, em outras palavras, que é inútil quando percorrido por corrente contínua, qual que é? Moçada, só tem um equipamento capaz de funcionar com corrente alternada e não funcionar com corrente contínua, tá? Que é o chamado transformador, ou trafo. Transformador é um equipamento que só é capaz de funcionar com corrente alternada. Por isso que você vê ele aí instalado nas ruas, né? Transformadores, né? Fazendo o quê? Provocando ali a diminuição da tensão elétrica que vem da rede elétrica, reduzindo para entrar na sua residência.
Tá? Então, o transformador, ele só é útil em corrente alternada. Ele não funciona em corrente contínua. Beleza? Tá? Curiosidade aí. E vamos adiante. Olha, pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs de carga a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é, ora, simples, direto. Vamos fazer exercício dizendo o seguinte, carga por tempo, 12 coulombs em 1 minuto. 1 minuto. Quer dizer, 60 segundos. No sistema internacional, então, coulombs por segundo, 0,2 amperes. Legal? Próxima. Olha, que legal, galera. Suponha, num experimento de eletrólise representado na figura a seguir, 3 coulombs de carga positiva e 3 coulombs de carga negativa atravessam o plano PP durante 1 segundo. Ó, a corrente em amperes indicada pelo amperímetro, que é um medidor de corrente elétrica, vai indicar quanto? Legal, tá lá. Como que a gente vai medir esse valor? Lembrando, moçada, que agora você está dentro de um líquido movimento de íons, nos dois sentidos. Se 3 coulombs se move para um lado, 3 se move para o outro, então você tem um movimento total de 6 coulombs de carga. E esse movimento total de 6 coulombs de carga, tá lá, 3 coulombs no sentido e 3 coulombs no outro sentido. Então, movimento total de 6 coulombs. Então, 6 coulombs em 1 segundo, 6 amperes. Está lá a alternativa E. Show? Muito bem. Mais um. Mediante estímulo, 2 vezes 10 à quinta íons de potássio mais 1 atravessam a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundo. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica, sabendo que a carga elementar é 1,6 10 a menos 19 coulombs. Ora, que beleza. Então, você vai ter ali quantidade de carga por tempo. Capaz, não tem a quantidade de carga. Não, mas você tem o número de íons. 2 vezes 10 à quinta íons de potássio mais 1. Então cada íon está transportando uma carga. Então N. Qual que é o N? O número de íons, 2 vezes 10 à quinta. E cada íon transportando 1,6 10 a menos 19 coulombs. Então vamos ficar com 2 vezes 10 à quinta íons, cada íon transportando 1,6 10 a menos 19 coulombs, no tempo de 1 milissegundo. Que belezinha. Então, resultado, 3 vezes 10, 3,2, 10 a menos 11 amperes. Nossa, então tem corrente elétrica no corpo humano? Tem, meu amigo, claro que tem. O nosso corpo funciona com fluxo de cargas. Corrente elétrica. O seu coração só funciona por disparos elétricos, né? Uma corrente elétrica, tá? Tanto é que a pessoa que tem ali problema de arritmia cardíaca tem que ali, dependendo da dificuldade do coração controlar o ritmo, ele tem que sofrer uma descarga, né? Com o chamado desfibrilador, para que aí ele possa restabelecer a ordenação, né, dos disparos elétricos. E se não acontecer, pica-pau, aí o único jeito é você instalar o marca-passo. O que o marca-passo faz? Vai disparando pequenas correntezinhas, microcorrentes, né? Olha a ordem de intensidade de corrente, para que aí você consiga marcar o passo do coração. Então, exatamente, o choquinho para contrair o músculo. Choque, contrai músculo. Choque, contrai músculo. Beleza? Tá bom? Muito bem. Galera, é isso aí. Essa primeira parte, corrente elétrica, tá? Então, o nosso início da eletrodinâmica. Até o próximo.